o estilo de vida japonês é verdadeiramente distinto de qualquer lugar. Nesse mundo extremamente competitivo, pessoas carentes e solitárias alugam namoradas e até famílias para suprir suas necessidades e desejos. Para outros japoneses, a melhor opção é comprar uma esposa robô que obedece a comandos, ou quem sabe a tendência estranha dos yami kawaii, um hábito vivido por muitos que mistura os elementos mais graciosos da sua cultura com temas sombrios e macabros. Olhando para o Japão de fora, é fácil perceber por que ele se destaca tanto. E por ser único, há poucos lugares que podem ser comparados a ele. A quarta maior economia do mundo, ultrapassada recentemente pela Alemanha, conta com tecnologia de ponta, milhões de pessoas inseridas no seu selvagem mercado de trabalho, uma cultura incrível com baixa criminalidade, além de dispor de empresas e marcas famosas mundialmente. Embora tudo isso seja verdade, e sob muitos olhares e aspectos o torne um país ideal, há outro lado sombrio na vida dos japoneses. Com milhões de pessoas que não atingiram seus objetivos e muito menos o sucesso na sociedade, resultou no isolamento massivo de muitos. Sem acesso a empregos cada vez mais exigentes, casamentos e meios para viver uma vida minimamente normal e feliz, eles são conhecidos como a geração perdida. Pelo 14º ano consecutivo, a população japonesa vem caindo. Com um pouco mais de 122 milhões de habitantes, as suas províncias registraram uma queda histórica. A baixa taxa de natalidade é um problema que assola o Japão há algum tempo. Reflexo de uma população que envelhece em ritmo mais acelerado do que em qualquer outra parte do globo. A cada 10 pessoas que moram no Japão, uma tem pelo menos mais de 80 anos. Além disso, por todo o arquipélago, há casas inteiramente vazias, as chamadas akias, um conjunto de imóveis que já cruzou a fronteira dos milhões e que daqui a uma década responderá por 30% das moradias japonesas. Em outros tempos, tudo isso soaria distópico, em um país onde apartamentos eram espremidos para dar conta da sua crescente população. Por outro lado, mesmo com a população encolhendo e a soma de moradias vazias aumentando, o número de imigrantes vem subindo acentuadamente. O governo vem incentivando a venda desses imóveis a cifras baixas e mirando cada vez mais nas pessoas de fora do país, algo impensável para os antigos padrões japoneses. Para se ter uma ideia, no interior, uma casa pequena pode sair por $25 mil. A ideia é povoá-las de estrangeiros, iniciativa que marca uma profunda transformação em um país que, como outros lugares da Ásia, manteve as portas fechadas o máximo que pôde. Essa mentalidade enraizada é fruto de um lugar afastado geograficamente e tradicionalmente voltado para sua própria cultura, no qual vem mudando por força das circunstâncias. Curiosamente, pela primeira vez na história, uma jovem ucraniana de 26 anos se tornou a primeira mulher a receber a faixa de Miss Japão em 2024, sem ter nascido no país e nem ter pais de ascendência japonesa, com sua cidadania concedida poucos anos antes da competição. Esses estrangeiros, geralmente, vêm de países mais pobres que estão dispostos a ganhar menos ienes do que a média salarial japonesa, pois o seu salário ainda é mais alto que no país de origem. Até por conta da educação e mão de obra qualificada no país, fez com que muitos nativos permanecessem ou subissem de cargo para empregos melhores, enquanto criou-se uma carência nas áreas menos qualificadas. Atualmente, de cada 10 habitantes, apenas 3 seguem no mercado de trabalho, enquanto os outros são crianças ou aposentados. Um desequilíbrio que não se resolve apenas tentando elevar a produtividade e estendendo a permanência das pessoas em seus empregos. O país com o maior número de centenários do mundo se encontra com sérios problemas no sistema de pensão que caminha à beira de um colapso. O Japão já foi a terra do emprego vitalício, mas enquanto muitas das pessoas mais velhas ainda desfrutam de estabilidade e benefícios generosos, quase 40% dos jovens japoneses não conseguem encontrar empregos estáveis, e quando encontram, são em condições desfavoráveis por um curto período de tempo. A ansiedade causada por problemas financeiros e a instabilidade no trabalho é reforçada pela cultura japonesa de não reclamar. Dito isso, com o mercado exigente para quem consegue um emprego, o excesso de trabalho também é outra dura realidade enfrentada por seus habitantes. Uma pesquisa do governo levantou que quase um quarto da sua população inserida no mercado de trabalho estavam fazendo mais de 80 horas extras por mês, com alguns casos ultrapassando até 100 horas.
Os japoneses possuem um senso de coletividade enorme. Em escritórios ninguém sai até que todos tenham terminado o trabalho, mesmo que isso signifique ficar até tarde da noite. Se você estiver atrasando colegas de trabalho, sofrerá uma forte pressão e julgamento por estar atrapalhando a todos. E eles farão questão que você saiba disso. Por conta dessas jornadas até tarde da noite, que também fizeram surgir os hotéis cápsulas, oferecendo um local de descanso conveniente para trabalhadores após um dia cansativo. Na década de 1980, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica que substituiria os Estados Unidos, assumindo completamente o controle da economia global. Na época, o seu sistema econômico único era visto como superior ao modelo ocidental. O Japão era imparável, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A prosperidade reinava, os valores dos imóveis valorizavam e as empresas também. Muitos estavam empregados ou se qualificando, e todo mundo pensava que o crescimento dos ativos continuaria para sempre, com o banco japonês imprimindo mais dinheiro e emprestando em massa sem precedentes. Até algo mudar. Em 1990, tudo desmoronou. O mercado caiu. Foram revelados esquemas de corrupções por grandes empresas japonesas em conjunto com o governo. Além disso, a oferta ilimitada de empréstimos para as corporações nesse período criou centenas de empresas zumbis, falidas, mas sobrevivendo através desses envolvimentos com o Estado. O tigre econômico ou milagre japonês agora era chamado de o doente da Ásia. A maior parte afetada era sua população, com efeitos devastadores. Milhões de japoneses nunca se recuperaram e diversos ficaram sem empregos, nascendo assim a geração perdida. Essas pessoas cuja única falha foi ter nascido na hora errada se perderam entrando em declínio, impactando diretamente no futuro do Japão. Uma geração de milhões de pessoas foram deixadas para trás destinados a passar o resto de seus dias em subempregos temporários e com baixos salários. Mas não afetou apenas as próximas gerações. Em vez disso, afetou negativamente toda a sociedade japonesa. Há uma geração inteira de pessoas agora, entre seus 30 e 40 anos, que não estão inseridas no mercado de trabalho. A faixa etária mais importante para o desenvolvimento de um país, representando 15% da população. Ainda por cima, a geração perdida contribuiu para outra questão social que está se tornando cada vez mais prejudicial para a sobrevivência da sociedade japonesa, o fenômeno chamado hikikomori. O termo descreve um fenômeno comportamental caracterizado por isolamento social grave e prolongado. Basicamente, pessoas assim tendem a se recolher em casa por meses ou anos, evitando o contato com outros e com o mundo exterior. Isso acontece no mundo inteiro, mas é especialmente predominante no Japão, o que explica o seu nome nessa língua. Essas pessoas geralmente são completamente dependentes financeiramente dos pais. A maioria são homens que não conseguiram cumprir os requisitos esperados impostos pela sociedade japonesa, como conseguir um emprego, subir de carreira e constituir uma família. As rígidas normas sociais, as altas expectativas dos pais e a cultura da vergonha fazem as pessoas se sentirem inadequadas. Com a frustração, desistem de tudo e se escondem do mundo. Conhecidos como eremitas do mundo moderno, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas são afetadas com esse problema. Mesmo que esse fenômeno seja mais associado a jovens, pessoas mais velhas também são atingidas. De fato, no Japão, há uma grande cobrança social para alcançar certos padrões de sucesso e status. Assim como na Coreia do Sul, a própria beleza entre os japoneses está relacionada a parecer o mais jovem possível. Quanto mais jovem e cuidado você é, melhor você é visto no seu ciclo social. Atualmente, o Japão conta com muitos bares e clubes com anfitriões e recepcionistas que possuem o trabalho de acompanhar e entreter seus clientes por um preço. Contudo, deve-se tomar cuidado quanto a possíveis golpes aplicados principalmente em estrangeiros por lugares de má índole. Kabukicho, por exemplo, é o distrito da luz vermelha destinado ao entretenimento adulto, mesmo sendo ilegal no Japão. Esse lugar polêmico é conhecido pelo controle da Yakuza e pela variedade de bares e casas noturnas bem frequentados por turistas. Apesar de caro, visitar o distrito de noite pode ser uma experiência interessante. O lugar é bem agitado e oferece de tudo um pouco no melhor estilo boêmio. O curioso é que esses lugares são oficialmente registrados como restaurantes, mas não se deixe enganar, na prática são bordéis.
É raro ver japonesas nesse tipo de trabalho, pois com o salário médio do Japão, as pessoas não precisam recorrer a esse tipo de serviço para sobreviver. A maioria são chinesas ou de regiões mais pobres, oferecendo massagem como forma de abordagem. Em clubes, muitos ainda aplicam o golpe Botakuri. Uma pessoa te convida insistentemente para entrar pagando um preço fixo e geralmente barato, o que deixa o ambiente atrativo. A armadilha está montada. Ao entrar no estabelecimento, custos e taxas adicionais são incluídas e o cliente só é liberado mediante pagamento das taxas abusivas. Nesses lugares controlados por gangues, os homens são vistos como presas prontas para serem exploradas por essas profissionais. Outra forma de companhia, que também é comum na vida de homens japoneses mais retraídos, é o aluguel de namorada. Como já foi dito, com muitas horas de jornada de trabalho, além da solidão, são poucos os japoneses que têm tempo para se relacionar e se conectar com alguém. Com isso, optam por alugar uma companhia que sai por volta de 6.000 ienes ou $40 por 2 horas desse serviço. E acredite, muitos alugam amigos somente para conversar, ou algo ainda mais extremo, o aluguel de uma família. A maioria das pessoas que utiliza esse serviço estão dispostas a pagar muito devido ao sofrimento de perda ou por estarem afastadas de suas próprias famílias. Chamado de Family Romance, a agência de Tóquio oferece pais, filhos e cônjuges postiços para quem quer espantar a solidão ou evitar constrangimentos sociais. Como exemplo, uma mãe solteira pode alugar um ator para ser pai de sua filha e acompanhar a criança até a escola para uma reunião. Ou até mesmo alugar amigos para fazer volume em um casamento, e por mais bizarro que isso possa parecer, até contratar esses atores para acompanhar um velório é possível por cerca de 40.000 ienes, ou quase $300, determinando ainda a personalidade desses atores para corresponder à sua expectativa. Há casos de homens que contrataram essas famílias e entregaram a chave de sua casa para essa agência, só para chegar após o trabalho cansativo e ser recebido e cumprimentado por uma família contratada. Alguns já perderam suas famílias e o intuito é preencher o vazio e ter a sensação de ser acolhido, mesmo que por atores. Se você gosta de algo mais permanente e deseja afastar a solidão, também é possível comprar uma esposa robô. Com tecnologia avançada, esses robôs realistas obedecem a comandos, além de manter conversas e interações prolongadas. O Japão é de fato um país único. Para não dizer impactante em muitos aspectos, sua vida agitada nas grandes cidades e cultura rica despertam o interesse de vários visitantes pelo mundo. Não é difícil andar pelas calçadas de Tóquio e se deparar com jovens vestidas como personagem de jogos. Muitas seguram cartazes te convidando para um local e buscando clientes. Diversas dessas práticas é um reflexo da sociedade japonesa, onde muitas pessoas são extremamente introvertidas e têm dificuldade em expressar seus sentimentos. Os japoneses não são muito comprometidos com as normas religiosas ou morais. E você perceberá que a vida deles gira em torno de trabalhar e se divertir no final do dia, não se aprofundando muito em outras questões. Obrigado por assistir até aqui. Nos diga o que você pensa a respeito desse país. E não esqueça de deixar seu like. Te convido também a continuar sua jornada conosco, clicando no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te aguardo lá!